Bom dia. Hoje o grupo composto por Paulo Mota, Davi Borges e Giovanna Giglio vai apresentar o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Maya Angelou. Vamos começar falando um pouco sobre a autora. A escritora e ativista Margaret Johnson, mais tarde conhecida como Maya Angelou, nasceu em 4 de abril de 1928 em St. Louis, Missouri, e é uma das mulheres afro-americanas mais reconhecidas de todos os tempos. Ela é muito respeitada como porta-voz para a comunidade negra e das mulheres nos Estados Unidos. Angelo é mais conhecido por suas autobiografias e poesia edificante. Seu livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola trouxe seu reconhecimento internacional. Além dela ser autora, poetisa, atriz, dramaturga, produtora, educadora e historiadora de best-sellers, ela teve grande participação no movimento dos direitos civis ao lado do Dr. Martin Luther King e Malcolm X. Agora eu vou pular os primeiros anos de vida dela e vou direto para os 17 anos porque o resto vai ser tratado no livro. Como uma jovem mãe solteira, ela trabalhou duro para sustentar seu filho como garçonete e cozinheira. No entanto, ela sonhava em continuar trabalhando com a sua paixão, que era a música, a dança e a poesia. E ela consegue isso em 54, se envolvendo com produções musicais, onde ela também vai se envolver com o ativismo negro. Em 1960, ela se muda para Cairo, no Egito, onde passa vários anos como editora de um jornal de língua inglesa, o The Arab Observer. Anos depois disso, ela se mudou para Gana, onde lecionou na Universidade de Gana. Durante esses anos de viagem, ela passou a estudar idiomas e dominando eles, alguns deles, o espanhol, o francês, o italiano e o árabe. Enquanto ela estava em Gana, ela encontrou com Malcolm X em 1964 e decidiu retornar à América para ajudar nele a construir sua Organização da América Africana e uma unidade americana. Pouco depois, porém, o Malcolm X foi assassinado e essa organização foi dissolvida. Não muito tempo depois, o Martin Luther King pediu a Angelou para ajudá-lo e ela foi muito ativa no movimento dos direitos civis. Em 1968, o Dr. Martin Luther King foi assassinado em 4 de abril, o aniversário de Maya Angelou. Com a ajuda do seu amigo James Baldwin, ela começou a trabalhar no livro que foi publicado em 1970, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Depois disso, ela começou a fazer sucesso e passou a publicar outros livros e poemas. Depois desse livro, a Dra. Angelou começou a escrever também peças de teatro e compôs a trilha sonora do filme Georgia, Georgia, em 1972. O roteiro foi o primeiro de uma mulher afro-americana a ser filmado e foi nomeado a um prêmio Pulitzer. Ela continuou a aparecer na televisão, em filmes, e em 1996 ela dirigiu seu primeiro longa-metragem, Down in the Delta. Em 2008, a Maya apoiou o presidente Barack Obama e em 2011, o Barack Obama concedeu-lhe a maior homenagem civil do país, a Medalha Presidencial de Liberdade. Nas palavras dele, as palavras e ações da Dra. Angelou continuam a mexer com nossas almas, energizar nossos corpos, liberar mentes e curar nossos corações ainda aos 84 anos. Sobre o foco narrativo. O livro se trata de uma autobiografia, portanto, narrador-personagem em primeira pessoa, o que fica evidenciado no trecho. Eu levaria uma surra por isso, sem dúvida, e as crianças malvadas teriam uma coisa nova como desculpa para pegar no meu pé. Características da época em que passa a história. O episódio que impulsionou os movimentos contra a segregação ocorreu em Montgomery e foi protagonizado por Rosa Parks. Ela não aceitou ceder seu assento numa viagem de ônibus a um passageiro branco. Essa atitude desencadeou manifestações e um boicote de 382 dias ao transporte coletivo. Em 1956, um ano depois, a Suprema Corte norte-americana decidiu pela ilegabilidade da segregação racial em locais públicos, uma vitória do movimento negro. Esse tema foi enfrentado por movimentos reivindicatórios dos direitos civis para negros por meio de marchas, boicotes, ações judiciais e, mesmo assim, ações violentas. Havia um movimento de desobediência civil, cujo principal líder foi o pastor Martin Luther King. Também havia um movimento adepto à luta armada, formado por negros muçulmanos e liderado por Malcolm X, chamados Panteras Negras. A ativista Angela Davis também participou desse movimento. O princípio separados mais iguais só foi abolido pela Suprema Corte norte-americana nas décadas de 50 e 60.
Em 1964, Martin Luther King foi premiado com o Nobel da Paz por sua luta pacifista contra o racismo. Também nesse ano foi prolongada a Lei de Direitos Civis, que baniu todas as formas de segregação racial, que, no ano seguinte, os negros sulistas conquistaram o direito ao voto. Caracterização de espaço. O cenário principal da primeira parte do romance é Stamps, uma cidadezinha na fronteira entre o Arkansas e a Louisiana. As coisas nunca vão muito bem em Stamps, e é a década de 1930 o auge da segregação racial no sul. A escravidão e a guerra civil ainda estão muito frescas na mente dos sulistas e a Ku Klux Klan ainda perambula pelas ruas. Além disso, homens negros frequentemente sofrem linchamentos. Os residentes da cidade já estão numa situação complicada quando vem a Grande Depressão para piorar a vida de todo mundo, negros e brancos. A loja. Pertencente e operada pela avó da Maya há 25 anos, a loja é o centro da cidade, especialmente da comunidade negra. É nela que as pessoas se reúnem para ouvir rádio, os barbeiros trabalham na varanda, as crianças vêm para pegar doce de graça e os trabalhadores esperam para serem levados para o trabalho. Segundo Maya, é o seu lugar preferido na infância. St. Louis, Missouri. Segundo a própria Maya, não tão bom, mas a cidade é muito diferente de Stamps. Lá, as pessoas eram muito religiosas com códigos morais e éticos rígidos, enquanto St. Louis é o contrário, cheio de jogos de azar, bebidas e prostituição, um lugar perfeito para uma criança de 8 anos. Em Stamps também os alimentos eram frescos e em St. Louis a comida já vem embalada e industrializada. Além disso, todos em St. Louis são mais formais e menos amigáveis como uma comunidade pequena, que nem a cidade que ela morava. Mesmo que Maya seja encantada com todas as novidades, ela ainda decide que não é o seu tipo de cidade. São Francisco, Califórnia, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ela se muda para São Francisco, a cidade está numa convulsão. A Segunda Guerra tinha acabado de começar, ameaçando a segurança, por ser uma cidade portuária, e os homens começam a desaparecer indo para o exército. E falando em desaparecimento, a população japonesa também começa a desaparecer, graças à Ordem Executiva 9066, que permitiu que as autoridades retirassem à força os japoneses e seus descendentes e colocassem em campos de internamento, gerando novos cargos de trabalho para a comunidade negra. São Francisco é o primeiro lugar que Maya chama de lar, e a cidade está mudando o tempo todo, uma coisa que ela gosta. São Francisco também é o primeiro e único lugar em que se vê os negros avançando. Os migrantes do sul que vêm para o norte com grandes sonhos e ganham mais dinheiro do que nunca. Os amigos vigaristas de Derek Liddell mostram que podem usar o racismo para lutar contra aqueles que tentam oprimi-los. Em uma nota mais pessoal, São Francisco é o lugar onde Maya luta o homem e se torna a primeira maestria negra da cidade, Buia. Claro, também tem racismo e segregação em São Francisco, mas os negros da cidade não desistem de lutar. Uma cidade nos arredores de Ensenada, México. Não se tem muitos detalhes sobre essa cidade que a Maya e o Bailey visitam no México. Tudo que sabe é que eles não estão mais em St. Louis, basicamente. Então, é representado como uma festa onde todo mundo está dançando, bebendo, cheirando cocaína e comendo pele de porco. Esse cenário é menos sobre o lugar e sim mais sobre a experiência, essa experiência mais carnavalesca. No México ela não conhece ninguém e não consegue se comunicar corretamente. O seu pai está bêbado ou dormindo e não pode ajudar ela. Então, embora esse cenário seja muito feliz, é um tempo difícil para Maya. Caracterização de tempo. As décadas em que Maya cresceu foram uma época interessante na América, entre os anos 1930 e 40. Esses foram os anos da Grande Depressão, que foi uma crise econômica mundial que começou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. As famílias negras estavam acostumadas tanto a ser pobre que parecia que isso nem influenciava, até que a crise foi continuando e começaram a sentir o peso nos salários, que atingiu a todos. A Maya se lembra de sobreviver apenas com ovos em pó e leite, embora a família dela ainda estivesse numa situação um pouco melhor que a maioria. Essa também foi uma era anterior ao movimento pelos direitos civis, quando os bairros de brancos e negros eram separados. As escolas também eram separadas e as de brancos recebiam bem mais verba e recursos do que as outras. Para os homens negros, a violência na forma de linchamento também era muito comum. Aí na década de 40 começa a Segunda Guerra Mundial, e os americanos criam campos de internamento para a comunidade japonesa,
da região, o que causa que muitos negros conseguem adquirir casas, o que foi bom para a comunidade negra e ruim para a comunidade asiática. Sobre os tipos de discurso, o livro utiliza o discurso indireto, o que fica evidenciado neste trecho. Baixinho, em algum lugar acima da minha cabeça, ouvi senhoras dizendo: que o Senhor abençoe a criança, e louvado seja Deus. Personagens: Maya Margaret Ann Johnson. No início do livro, Maya é uma jovem que sofre não apenas dos traumas típicos associados a ser negra e mulher na América, mas também sente que as pessoas a julgam injustamente devido à sua aparência. Ela fantasia que é uma garota loira de olhos azuis, presa em um sonho negro e feio, e logo acordará e revelará seu verdadeiro eu. Maya enfrentará as dificuldades gerais associadas ao crescimento como uma garota negra no sul dos Estados Unidos. Esse que vai apresentar a ela 3 obstáculos tremendos: preconceito branco, impotência negra e a subjugação feminina. Além desses amplos obstáculos sociais, Maya também suportará muitos traumas pessoais durante sua vida. Bailey Johnson Jr., o irmão mais velho de Maya com 1 ano, ele é a pessoa mais importante na vida dela durante sua infância. Quando movidos de um lugar para o outro, Bailey e Maya dependem um do outro para alcançar alguma aparência de estabilidade e continuidade em suas vidas. Ao contrário da Maya, o Bailey ele é atraente, extrovertido, charmoso e muitos consideram ele o principal da família. Bailey usa suas habilidades e o status dele para proteger a Maya, e com seus encantos, ele a defende contra críticas e os insultos raciais. Bailey e Maya compartilham não somente em tragédias, mas também as piadas particulares e um amor pela linguagem e a poesia. Uma das diferenças mais marcantes entre os dois é a sua capacidade de enfrentar o racismo. O Bailey explica para Maya que desde o início ele sente os efeitos negativos do racismo. Ele essencialmente coloca sua alma para dormir para que ele possa esquecer o incidente. A Maya, no entanto, aprende a resistir ao racismo. Os dois se distanciam cada vez mais à medida que passam pela adolescência, e o Bailey continua a se isolar mais e mais. Mesmo assim, ela continua confiando nele e ele também continua demonstrando seu amor por ela, respondendo rapidamente sempre que ela precisa de algum conselho. Annie Henderson. A avó paterna de Maya e Bailey criou elas durante a maior parte de sua infância. Ela é dona da única loja na seção negra de Stamps, Arkansas, e serve como o ponto central da comunidade negra da cidade. Ela é dona dessa loja há cerca de 25 anos, começando como uma lanchonete móvel e finalmente construindo sua loja no coração da cidade. Sem saber que ela era negra, um juiz uma vez a intimou como Sra. Henderson, o que cimentou o status dela elevado na mente da comunidade negra. Eles achavam que ela era superior de alguma forma. Desse mesmo modo, ela é o centro moral da família, especialmente da vida de Maya. Ela cria as crianças de acordo com os rígidos valores cristãos e as regras rígidas. É definida como uma fé inabalável em Deus e sua lealdade à comunidade, além de um amor profundo por tudo que ela toca. Apesar da afeição que ela sente pelos netos, se preocupa mais com o bem-estar deles do que com as próprias necessidades, tirando eles da comunidade Stamps quando as pressões racistas começam a afetar o Bailey negativamente. Embora ela seja severa e não dê demonstrações afetuosas, ela sempre transmite o seu amor por Maya e Bailey ao longo do livro. Vivian Baxter. Embora ela tenha um diploma de enfermagem, a mãe de Maya e Bailey ganha seu dinheiro trabalhando em casa de jogos. Os pais e irmãos dela eram durões, moradores da cidade que prosperaram em St. Louis em meio à lei seca. E a Vivian parece ter herdado esse lado selvagem da família. Embora o estilo de vida seja muito diferente da mãe dela, Vivian também é uma pessoa forte, orgulhosa e financeiramente independente. Além de que a principal característica é que ela é muito bonita. A Maya fica pasma com a beleza dela quando ela conhece a mãe, e Bailey se apaixona à primeira vista. A Maya acredita que Vivian mandou eles embora porque, na opinião dela, ela era linda demais para ter filhos. Vivian sempre tratou os dois bem, inclusive quando eles moravam juntos, porém sempre de uma forma periférica, como se eles não realmente importassem tanto assim. Ela não vê a necessidade de enfocar a atenção em Maya desde que ela fosse saudável, estivesse bem vestida e, pelo menos superficialmente, estivesse feliz. Big Bailey Johnson. O pai de Maya e Bailey é o exemplo de negligência e ignorância parental.
Ele é bonito, vaidoso, fala inglês melhor do que a maioria das pessoas da região, é quase uma caricatura do homem branco na época. O Big Bailey destrói suas próprias tentativas de se reconectar com seus filhos, especialmente com a Maya. Ele é ausente da vida das crianças por vários anos, até que ele chega em Stamps inesperadamente, o que impressiona a comunidade e as crianças especialmente, porque ele tem uma natureza simpática, tem um carro bonito e roupas elegantes. Embora ele reapareça no final do livro, quando a Maya já tem 15 anos e vive na Califórnia, ele não mudou nada. E é o suficiente para Maya perceber que ele é muito pobre, na verdade, e sofre de diversos problemas que afligem outros homens negros que tentam progredir na vida. Resumo: acompanhamos a história da menina Marguerite Ann Johnson, mais conhecida como Maya e nascida em 1928, crescendo na casa de sua avó, de fé e moral inabaláveis, no estado de Arkansas, sul dos Estados Unidos, justamente nos tempos da segregação racial no país. Junto com seu irmão mais velho, Bailey, em meio ao abandono de seus pais divorciados, ela tenta se adequar à nova vida, com tradições religiosas e preconceito, também com seu sentimento de inadequação, sua timidez e insegurança. Convivendo com a exclusão e perseguição aos negros nas décadas de 30 e 40, no mercado da avó, ela ouve as histórias dos trabalhadores dos campos de colheita do algodão. Aos poucos, criando consciência, ela cresce se sentindo uma criança feia e excluída, buscando refúgio nos livros, poesia e seu irmão. Tudo só piora durante a época que ela volta a morar com sua mãe e sofre abuso sexual pelo namorado dela. Após o trágico evento, Maya volta a morar com sua avó e torna-se uma garota silenciosa e insegura com tudo. Volta-se para a leitura com a forma de lidar com o trauma. Nesse processo, ela conhece uma mulher que ensina a importância de estudar e ter a própria voz. É quando Maya quebra o silêncio e torna-se uma garota com sonhos maiores. Relação com os dias atuais. Racismo. Surgiu o movimento Black Lives Matter. Com origem na comunidade afro-americana, o que veio a se tornar um movimento internacional surgiu como protesto contra a violência dos cidadãos negros. O movimento negro ganhou força nos Estados Unidos, manifestando-se contra a ação truculenta e violenta da polícia estadunidense contra a população negra. Passou a questionar também as ações dos políticos. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a taxa de mortalidade entre os brancos nos Estados Unidos não supera o índice de mortos negros anualmente no país, de acordo com a pesquisa de Departamento de Sociologia da Universidade de Minnesota. Relação com os dias atuais. Estupro. Nos Estados Unidos, o país obteve a 10ª colocação do ranking dos piores países para mulheres. Segundo a entidade, isso se deve ao fato da campanha #MeToo ter revelado a amplitude dos casos de abusos e assédios sexuais no país. Embora nos Estados Unidos as leis sejam rigorosas para punir assediadores, a impunidade é alta. As estatísticas mostram que 98% dos agressores não passam um dia detidos. Para organizações não governamentais e órgãos oficiais que atuam para prevenir os casos, o maior desafio do país é chamada de rape culture, a cultura do estupro. Necessário. Eu acho que esta é a palavra que o grupo mais usaria para definir este livro. Em meio a este ano que estamos vivendo, com diversos casos de racismo sendo expostos semanalmente nas redes sociais, ler este livro trouxe uma nova visão para todos nós. O jeito que a autora coloca com detalhes no começo do livro como se sente feia e diz um dia esperar sair de seu feio sonho negro e como sonhava em como tudo aquilo acabasse e um dia ela acordasse branca, loira e com olhos azuis, faz pensar muito sobre como a nossa sociedade racista afeta as pessoas, inclusive crianças negras, que são discriminadas desde sua infância. Essa e outras diversas passagens do livro chocam, mas é um choque que se faz extremamente necessário. Apesar de passar por toda a sua vida oprimida, por seus problemas e pelo padrão da sociedade em geral, Maya continuou seguindo firme, sendo forte, sendo ela mesma, contando sua história, se libertando do silêncio e desafiando as probabilidades, sendo o pássaro que canta dentro da gaiola. Obrigado pela atenção, este foi o nosso trabalho.